Apocalipse a respeito do Evangelho eterno. Evangelho eterno. Evangelho eterno ali em Apocalipse 14, versículo 6. A Bíblia Sagrada vai dizer que tinha um anjo que carregava e transmitia o Evangelho eterno para todas as nações. Agora escute o que eu quero te dizer. O que você pensa sobre as coisas eternas desta vida? O que você pensa diante da carne, diante das maldades, diante daquilo que é efêmero no tempo e espaço, aquilo que é curto, que é passageiro, que hoje é e amanhã não é mais? O que você pensa dentro do nosso contexto humano, dessa brevidade de vida? Eu quero te dizer a importância do que é pensar no Senhor Jesus, pensar em tudo aquilo que vem de Deus. Essas são coisas eternas. Quando a minha mente entende essa referência bíblica sobre o Evangelho eterno, aí eu vejo o Evangelho nos planos de Deus, na sua esfera passada, antes do tempo e espaço, antes do Sol e a Lua, antes dos planetas e as galáxias e as constelações. Antes de tudo isso, o Evangelho já era projeto de Deus, já era plano de Deus. O interessante para mim pensar e debruçar a minha alma e o meu coração nesta verdade bíblica, verdade absoluta sobre o Evangelho eterno, é eu pensar na esfera passada. E aí eu vou pensar no primeiro homem criado, Adão, ali em Gênesis 3,15. Depois que o homem caiu, aí veio a primeira vez que Deus pregou o Evangelho para alguém. Evangelho é boas novas de salvação. Evangelho é aquela notícia que vai tocar no teu ser. Evangelho revela a importância do seu Criador para a sua vida, assim como foi para Adão nos dias de Adão. Deus falou com Adão da semente da mulher. Foi a primeira profecia lançada depois da queda de Adão, depois da entrada do pecado, depois da desobediência do mesmo. Escute comigo, preste atenção. O Evangelho eterno na vida de Adão se revelou naquele que seria a semente da mulher, que pisaria na cabeça da antiga serpente, o diabo. Esse é o primeiro poder do Evangelho que eu falo nesta manhã, o poder de vencer o acusador das nossas almas. O Evangelho também tem o poder de vencer a morte. Adão tinha se tornado mortal, mas morreu na fé, se consertou na fé e vai ressuscitar por causa do poder da fé no Evangelho eterno. Adão recebeu a profecia, entendeu que viria alguém que poderia enfrentar o diabo, entendeu que alguém poderia enfrentar a antiga serpente. Adão, ele perdeu a vida passageira. Adão, ele perdeu o estado que ele tinha antes de se tornar mortal. Agora tudo estava em decadência. Quando chega em Gênesis 6, Deus precisou destruir o mundo por causa da multiplicação de maldades, de iniquidades, de injustiça. Todavia, 8 pessoas foram salvas por meio da arca, fazendo uma alusão àquilo que é eterno, o Evangelho. Morreram na fé Noé e sua família. Quando eu penso, depois de Adão para cá, eu penso em Sete. Sete morreu na fé, vai ressuscitar pelo poder do Evangelho eterno. Eu vou pensar nos filhos de Adão, Sete como obediente, como aquele que segue a palavra de Deus, morreu na fé. Aí eu vou pensar em Enos. A partir de Enos os homens passaram a buscar a Deus, morreu também na fé, vai ressuscitar por causa do Evangelho. Por que, pregador? Porque o Evangelho vinha antes de todos os homens serem criados, como eu já bem disse. Mas o interessante é que toda a galeria de homens e mulheres de Deus que morreram na fé
que ficaram retidos pela morte, agora teve que se cumprir a plenitude dos tempos. Jesus nasceu, viveu santo, morreu santo, venceu o diabo em vida, quando estava no corpo de homem. Satanás foi vencido. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, o Evangelho eterno. Você pensa nas coisas eternas? Você pensa em se ligar nas coisas de Deus? Ou será só o que preenche o seu coração? São aquelas coisas, vontades, desejos, prazeres que são passageiros. A nossa sabedoria humana vai ser encerrada na morte. Os nossos bons sentimentos, aquilo que não são pecados, até esses vão se encerrar na morte, como eu sempre falo. Mas escute o que eu quero te dizer. Se tem uma coisa que eu devo me lembrar neste dia, se tem uma coisa que deve fazer os meus dias, se tem uma coisa que é eterna, que deve fazer a direção certa para a minha vida, é o Evangelho de Jesus Cristo. Aí eu me lembro de quando Jesus teve que pagar o preço pelo Evangelho eterno. Morreu na cruz, foi cuspido, foi escarnecido, foi chicoteado, foi açoitado com vara. Morreu, sim, morreu. Israel estava todos, na sua grande maioria, contra Jesus. A menor parte que tinham acreditado em Jesus, limitaram Jesus só como um porta-voz de Deus, só como um pregador, só como um profeta, só como um agenciador de milagres, só aquele que operava milagres. Mas Jesus era mais do que profeta, porque o apóstolo João disse que tudo foi feito por meio dele, e ele se manifestou no meio de nós, cheio de graça e verdade. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne, a palavra prática, perfeita, vida perfeita, exemplo de vida na pessoa do Senhor Jesus. Entra o Evangelho eterno, bate de frente, depois de Jesus vencer a morte, por 40 dias andando ali em Jerusalém. O sepulcro, o jardim do sepulcro, a pedra já tinha sido rolada, já tinha aparecido para Maria Madalena, já tinha aparecido para elas, aparece para 2 discípulos. E o que me dói é saber que eles também estavam desesperançados, dizendo que Jesus era apenas profeta ou ensinador, mas não entendiam que ele era o Deus que se fez homem. A fé deles era limitada, até que Jesus, que escolhe quem ele quer salvar, até que Jesus, que escolhe quem ele quer levar para o céu, não é nós. Por que você está falando isso, pregador? Porque querem mudar o Evangelho, querem colocar do jeito dos homens, querem fazer os homens caminhar nas suas vontades e ao mesmo tempo com Jesus. Não dá, tem que ser na vontade de Cristo. Sim, tem que negar o pecado, tem que largar o pecado, tem que deixar de lado aquilo que aborrece a Deus. Eles precisavam ouvir a mensagem de Cristo. Cristo apareceu para eles, e o Senhor Jesus, que é maravilhoso, que sabe como tocar, levantar a sensibilidade aos corações, conhece a criatura que ele criou. Ele fala para aqueles discípulos, e ao tempo que ele vai falando, vai se gerando fé. Mas no início da conversa, eles acharam que Jesus era uma pessoa desorientada, que não sabia o que deveria ser feito, que não sabia dos últimos ocorridos em Israel, em Jerusalém. E Jesus, quando parte o pão, eles se lembram. Mas as primeiras lembranças dele de Jesus foi: ele era um bom ensinador, era um profeta, mas foi assassinado na cruz. Agora acabou a esperança de Israel. Agora foi-se embora o Messias. Agora foi-se embora o Salvador. O nosso Salvador político foi embora, porque era assim que Israel pensava. Mas existe um Salvador da vida, além de muito fora de um cristianismo político.
Existe um Salvador da vida muito fora de um Jesus que veio como um gênio da lâmpada para satisfazer apenas os desejos terrenos. Existe o Jesus Cristo, o Salvador, que liberta a alma do pecador do pecado, que tira os homens da mentira do pecado. E é esse que nós não cansamos de anunciar. Enquanto a minha alma te amar, enquanto eu estiver com vida, eu vou enfrentar as tentações, eu vou estar nesta guerra, eu vou estar nesta luta, porque as minhas lembranças que eu tenho de Cristo começaram no dia que Ele me salvou. Ele entrou em mim e eu creio, porque a Bíblia diz que além dele estar vivo, Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me farei presente. Ele entrou na minha vida. Todos os meus companheiros aqui têm boas lembranças de Jesus. Seria impossível para nós enfrentarmos aquela dor daquela cruz, estarmos diante do tribunal de Deus, colocar-se diante de Deus e se auto-justificar diante de um Deus santo, com um tribunal santo, com uma perfeita justiça que iria emplacar as nossas vidas, que iria varrer todas as injustiças em nós, e não seríamos salvos. Mas Ele morreu a nossa morte, e aí é uma das lembranças: Ele morreu a nossa morte. Então a lembrança de Jesus começa na eternidade, nos projetos de Deus, até que Ele encontrou esse pecador que mora aqui em Parada de Lucas, até que Ele encontrou os meus companheiros que moram em outros bairros do Rio de Janeiro, até que Ele encontrou todos que são igreja de Cristo. E o Evangelho, por ser eterno, ele não vai mudar, ele vai continuar salvando. Na esfera futura, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Assim como eu tenho memória de Jesus, do que Ele fez em mim, de quem eu era e como foi o meu encontro com Ele, agora eu quero te dizer o tanto que Jesus pode fazer na sua vida. Assim como Ele transformou a água em vinho, Ele muda a sua vida da água para o vinho. Assim como Ele tira pessoas do pecado, da mentira, do adultério, da prostituição, do amaziamento, da fornicação, assim como Ele tira pessoas da contenda, da violência, da briga, da intriga, Ele põe a pessoa na paz, Ele põe a pessoa em liberdade com Deus. Pense nisso, amigo, pense nisso, pense e deixe Deus criar oportunidades na sua vida. Tome posse das oportunidades que Deus te dá. Deixe Deus criar circunstância onde você possa ter um bom pensamento. Se tem alguma coisa que precisamos pensar nesses dias, pense em Jesus. Aí você vai ter história para contar com Cristo na terra até o dia que Ele volte. Pensou nisso? Vai dormir com isso, meu amigo. Luta